Não é porque somos cristãos que Jesus é de fato quem ele é para nós. Para alguns, ele só é aquele que a gente vai pedir socorro na hora do perigo. Mesmo cristãos. Você passa o ano inteiro sem lembrar de Jesus. Ai, agora está chegando o Natal. Tenho que lembrar de Jesus. Ou então, eu passo dias, semanas, estou numa situação de perigo. Ai, Jesus querido, me ajuda. É a mesma coisa. Para alguns, ele é um curandeiro. Só buscam Jesus para curar as suas dores. Mas ele continua sendo Jesus ou Cristo, mesmo que ele não cure as suas dores. Mesmo que a porta não se abra. Ele continua sendo o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele continua onde ele está, no trono de glória. Né? Então, é isso que Jesus tem que ser para nós. Não importa o que ele é para o mundo. O que ele é para mim. Oi, eu sou a Maísa. Eu sou o Pedro. Eu sou a Késia. E eu sou o Vinícius. Hoje a gente está começando mais um episódio e a gente já tá o quê, galera? Em clima de Natal, porque a gente já tá em dezembro, último episódio do ano. Penúltimo. Tá sabendo do cronograma. Essa tá empenhada no projeto. Brincadeira. O penúltimo episódio do ano. E a gente tá com a nossa convidada aqui muito especial. Ela já participou com a gente sobre o episódio A Bíblia é Realmente a Palavra de Deus. É a nossa irmã Edna. A irmã Edna pode se apresentar um pouquinho. A paz do Senhor, galera. Eu acho legal falar galera, né? Público. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Mais uma vez estar aqui com o pessoal do Glorificast. É uma honra. Eu gosto muito desse público, desse trabalho, acho muito interessante. Estive aqui da primeira vez falando sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, e dessa feita para falar de um outro tema que eu gosto muito. Vocês me chamaram para falar a primeira vez de um tema que eu gosto muito, que é a Palavra de Deus, e esse segundo também. E eu sou a irmã Edna, sou professora da Escola Bíblica Dominical aqui da Igreja Sede, sou membro dessa igreja. E o título que eu gosto mesmo é Eu Sou Serva do Senhor Jesus Cristo. Amém. Já deu aula na idade também, né, mãe? Isso. E Amém. falou do público, o público também pediu para você voltar. O público gosta muito de você Que também. bom, fico feliz. Então, como vocês viram, né, no título do nosso episódio, vamos falar sobre a historicidade de Jesus. E a primeira pergunta, irmã Edna, quais as evidências que apontam que Jesus realmente existiu? Então, vamos lá. A gente vai começar falando um pouco sobre a questão da historicidade, né? Então, vocês usaram essa palavra, a questão da história. A gente vai começar falando sobre o que a história quer saber. Qual é o instrumento de trabalho da história? Porque a gente tem um grande problema de querer explicar a fé através da história, né? E são coisas diferentes. Então, a ciência explica o mundo, a filosofia explica o mundo pela sua visão. A fé explica a sua crença, né? A teologia explica a sua fé em Deus, nos conhecimentos de Deus. O que a história quer saber? A história quer saber de fatos. Quem disse isso? Disse por quê? Disse quando? Com quais evidências? Que fatos são esses? Há registros desses fatos? Então, existe um Jesus histórico? Sim. Que existiu na história da humanidade? E existe um Jesus da fé? O Jesus que os cristãos pregam, ensinam, dizem seguir? Sim. E uma coisa não destitui a outra. Então, a história e a fé não precisam e não devem brigar. Esse é o primeiro princípio que a gente precisa tocar aqui, né? Só que elas não fazem a mesma coisa. A história não está preocupada em defender ou acusar a fé de ninguém. Ela quer provar os fatos. Então, ao longo desse episódio, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A história traz evidências de que Jesus de Nazaré esteve aqui nessa terra, pisou aqui nesse chão, conversou com as pessoas, fez milagres. Há registros disso? Então, assim, o primeiro ponto, Jesus é o centro do universo e da história.
para quem crê, para quem não crê. Para céticos, para ateus, para agnósticos. Você pode crer ou pode não crer, mas Jesus existiu e existe. Qual é a maior prova histórica disso? A divisão do nosso calendário. Você não precisa seguir a Jesus, mas você sabe que o nosso calendário foi dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Isso independe da sua fé. Então, Cristo é o centro da história. Você não tem antes e depois de Maomé, antes e depois de Buda. Você não tem, mas você tem antes e depois de Cristo. O que isso significa? Antes e depois da era cristã. Então, Cristo dividiu a história no meio. Este é a maior evidência de que Cristo existiu, historicamente falando. Não é? Algum tempo atrás se usava o EC também, a era cristã, que depois se optou por DC, depois de Cristo. Né? Qual é o primeiro dia da nossa semana? Domingo. Eu pensei que vocês iam. Eu ia mandar o segundo. Eu pensei que vocês iam falar segunda-feira. Que é o quê? O dias domínicos. O dia de domingo. O dia da ressurreição de Cristo. Então, tudo na história lembra Jesus de Nazaré. Então, a história traz muitas evidências de que Jesus Cristo esteve aqui. O Filho de Deus encarnado. Certo? Ele é o divisor de águas, gente, da nossa história. Esse é um ponto, historicamente falando, muito importante. E você comentou que a história está aqui para provar que determinado fato ocorreu ou não. E a gente tem algum fato arqueológico assim que comprove, tem as datas, tudo, mas tem alguma coisa assim física, arqueológica que comprove que Jesus realmente pisou na Terra, assim, estava aqui? Então, vamos lá. O cristianismo é uma religião histórica. Não é? Então, o que é isso, Maed? Não está falando alguma heresia? O cristianismo não é uma religião da fé, da crença do cristão. A maior parte das religiões, elas não dependem definitivamente do seu criador. Depende dos seus ensinamentos. Então, o seu criador pode ter morrido, o que ficou foi os seus ensinamentos, seus conceitos, seus valores, né? O cristianismo ele está intimamente ligado ao seu Criador, que é Cristo. Né? E o cristianismo ele está totalmente vinculado a fatos históricos, mesmo antes de Cristo. Então, desde a criação da humanidade, o dilúvio, são fatos históricos, não são histórias inventadas. Né? A chamada de Abraão, a criação da nação através da chamada de Abraão, a nação de Israel através das 12 tribos, a escravidão no Egito, Moisés como libertador, tudo isso são fatos cronológicos. Eles estão nos livros seculares. São fatos históricos comprovados. Então, se você tira a historicidade do cristianismo, o cristianismo cai por terra. Porque o cristianismo é uma religião histórica. Está baseado em fatos históricos. E aí é muito interessante que, depois de Cristo, quando você vem para a narrativa dos evangelhos, então os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, vão registrar essas histórias. A própria palavra evangelho, por que se escolheu esta palavra para contar essas narrativas? A palavra evangelho não foi criada pelos cristãos, ela já existia. Os cristãos, os evangelistas, se apropriaram dessa palavra. Por quê? O que significa a palavra evangelho? Boas novas, boas notícias. E os gregos, eles já faziam uso dessa palavra. Então, quando se chegava com uma notícia de guerra, por exemplo, falava, chegamos com um evangelho. Chegamos com uma boa nova da guerra, principalmente para dar a notícia aos imperadores. Né? Então, há marcos arqueológicos, né, desses registros. Então, chegaram para o imperador e disseram, olha,
chegamos com o Evangelho, chegamos com uma boa nova. Quando Cristo nasce, ele é a boa nova, ele é a boa notícia. Mas não é uma notícia qualquer, é uma notícia verídica. Porque a palavra evangelho estava referente a fatos verdadeiros, fatos verídicos, não fictícios. Entendeu? Então, se usava essa palavra para fatos reais, para fatos verídicos e não fictícios, certo? Então, por que os evangelistas não usaram outra palavra? Fábulas de Jesus Cristo. Só narrativas de Jesus Cristo. Escolheram evangelho de Jesus Cristo. Porque o evangelho não é de Mateus, de Marcos, de Lucas, nem de João. O evangelho é de Jesus Cristo. João, Marcos, Lucas, Mateus escreveram o evangelho. Por isso que vocês vão observar na igreja, os pregadores, principalmente os que estudaram, os que leem com atenção, eles dizem assim, e isso a gente precisa estar bem atento. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Porque o evangelho é a boa nova, é a boa notícia. E quem é a boa notícia? Jesus Cristo. Entenderam? Então, o próprio nome evangelho é a notícia real. Não é uma história da carochinha, não é uma história inventada. Então, o cristianismo ele é todo baseado em historicidade. Agora, qual é a dificuldade com relação à arqueologia? E não é só com referência a Jesus. É que se pega só nesse ponto, né? Vamos pegar só no ponto de Jesus Cristo para ver se ele existiu mesmo ou não, se ele esteve nessa terra aqui ou não. Mas é com relação a todas as grandes figuras, né? Alexandre o Grande, Napoleão. A história, ela não se escreve, ela não se faz ao mesmo tempo, contemporâneo a quem está vivendo. A história se escreve um tempo depois dos fatos acontecidos, daquelas pessoas que viveram naquele determinado tempo. Então, o que acontece? Muitas coisas se perdem. Né? A gente tem também o registro de incêndios, de perdas em grandes bibliotecas, como a de Constantinopla, por exemplo. Então, certamente havia muito mais registros que se perderam. Com certeza, eu acho que sim, mas queimaram algumas coisas de propósito para tentar apagar Jesus da história? Então, tudo isso são suposições. Aí você usou o verbo certo, para tentar apagar. Né? Então, depois de alguns episódios de perdas de objetos, ainda sobreviveram algumas coisas. A evidência maior são os locais, né? Os irmãos que estiveram lá podem dizer isso com muito mais propriedade. Os locais por onde Jesus passou, os locais onde aconteceram os milagres, existem alguns registros romanos que ainda sobrevivem, moedas, então alguns objetos como vasos que ainda sobrevivem. Então, quem precisa disso? É o que a gente precisa deixar claro. A história precisa dessas evidências. A fé não precisa. Né? A fé precisa apenas de que se creia que Jesus esteve aqui. Mas a história ela depende desses recursos físicos, vamos dizer assim. Mas existem algumas coisas, outras se perderam. Um outro ponto sobre as fontes, eu disse no começo, a história ela trabalha com fontes. Onde que isso está registrado? Quem que escreveu? Né? E aí, infelizmente, até os próprios cristãos muitas vezes não consideram o registro dos evangelhos como uma fonte. Mas está na Bíblia. Mas eu já disse, evangelho era um registro de fatos verídicos. É como se fosse uma notícia de jornal, e não uma história como um conto, uma fábula, um romance. Então, os próprios evangelhos, eles são registros históricos, são uma fonte segura. Os evangelhos oficiais, então, Mateus, Marcos, Lucas e João, são uma prova histórica. Os evangelhos não oficiais, que são os apócrifos, eles podem ser considerados uma fonte histórica, tá? Porque tem alguma pesquisa ali, tem uma fonte histórica ali. Eles não foram considerados canônicos, lembram disso? Uhum. Mas são uma fonte histórica. Tá? Então, não podemos desconsiderar os evangelhos como fonte histórica porque eles estão na Bíblia. Eles também são uma fonte histórica. Lucas era um autêntico historiador. Né? Vou ler aqui para vocês. Quando Lucas começa a escrever,
e Lucas foi o único que não teve o contato direto com Jesus, né? Ele diz assim: tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Então, ele usa a palavra fatos. Não invenções, a palavra fatos, né? Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Ele escreve a Teófilo, a nós todos, mas a Teófilo especialmente, que provavelmente era quem estava patrocinando essa escrita e a divulgação desse evangelho, né? Por sua ordem, primeira coisa, Lucas fala: eu vou colocar em ordem cronológica. Isso é um fato histórico, né? Lucas faz questão de deixar registrado, havendo já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então, Lucas é um exímio historiador. Então, não tem como você desvincular a história de Jesus Cristo da história, de fato. Existe uma tentativa, meio que uma briga, de querer provar, né, de querer destruir provas de que Jesus não existiu. E isso aconteceu principalmente entre o século XVIII e XIX. A teoria de Deus está morto, né, alguns iluministas, eles tentaram provar isso. Isso nasceu principalmente lá na Alemanha. Eu gosto dos programas hoje em dia que tentam provar isso. Eu acho muito... Passam uns programas assim, tipo, é cada loucura que tem que acontecer para Jesus não ter realmente existido. Vamos pegar um exemplo dentro dessas narrativas. O mais emblemático de todos, que é a questão da ressurreição. É muito mais fácil crer na ressurreição do que nas invenções que criam para dizer que não houve a ressurreição. Precisa de uma engenhoca muito grande para construir uma história para que as pessoas deixem de acreditar na ressurreição, que de fato aconteceu. Então, como ela está registrada, é muito mais fácil você crer. Então, é preciso muito mais criatividade para fazer com que as pessoas não acreditem. Né? Então, a teoria é que os discípulos foram lá, bateram nos guardas que estavam guardando. Tem várias, né? Tem várias. E roubaram o corpo de Jesus. Que Jesus não morreu. Uma delas, que Jesus não morreu. Que né? foi trocado, ele sofreu bastante, né? E que ele mesmo levantou e ele removeu a pedra. Então, uma pedra que comprovadamente precisava de muitos homens para remover. Então, imagine uma pessoa que levou uma espadada, que levou muitos chutes, que perdeu praticamente todo o sangue. Ela levantou e ela arrastou aquela pedra e ela mesma saiu sozinha porque ela não morreu. Né? Então, são muitas histórias mirabolantes. E aí, olha só, uma prova científica, uma prova arqueológica, uma prova histórica. Vamos pensar aqui em vocês quatro, tá? Um exemplo. Eu gosto muito de trabalhar com os exemplos que eu acho que fica mais claro. Imaginem que vocês têm que contar algo, uma mesma história, não verídica, tá? Não vamos usar a palavra mentira para... Uma história não verídica. Vocês quatro têm que serem convincentes, contar uma história. Só que essa história não é verídica. O que vocês quatro têm que fazer? Minimamente, vocês vão ter que combinar muito bem para vocês não se colocarem em contradição em nenhum ponto. Então, vocês vão combinar, vocês vão ensaiar, vocês vão repassar. Olha, você vai falar isso, isso, isso. Maísa, você vai falar isso, isso. Vinícius, você vai falar isso, isso, isso. Você vai falar isso, isso, isso. Combinado? Combinado. Vamos ensaiar. De novo. Passem separado o texto, depois passa os quatro juntos para ver se a gente vai falar a mesma coisa. Porque vocês precisam provar uma coisa que não é verídica, mas isso contado tem que convencer, certo? Tudo bem até aqui? Uhum. Nós temos 4 evangelistas contando a mesma história. Se fosse mentira, eles teriam que combinar para contar do mesmo jeito. Então, vamos pegar o episódio, são vários relatos, várias histórias bíblicas narradas nos evangelhos. Mas vamos pegar o da ressurreição. Você lê a ressurreição
em Mateus, em Marcos, em Lucas e João. É a mesma história, contada com algumas diferenças. Em todas, o túmulo vai estar vazio, em todas vai ter o anjo, em todas Jesus vai aparecer ressurreto, em todas Jesus vai aparecer aos discípulos no caminho, depois aparecer a todos os discípulos, depois vai aparecer e vai conviver por 40 dias com várias pessoas. Mas o registro é diferente. Tem algumas peculiaridades em Mateus, em Marcos. Então, eles não precisaram combinar para contar uma história que não fosse verídica. E sem contar que na época não tinha WhatsApp para mandar, fiz esse texto. Exatamente. Revisa aí para mim, por favor. Vamos fazer a cariação para a gente não cair em contradição. Vocês entendem? Então, se fosse inverídica, esses 4 precisariam ter combinado para escrever do mesmo jeito. Então, é isso que a gente precisa entender, que foi uma mesma história, contada por 4 pessoas diferentes, de forma diferente, mas é a mesma história, porque eles não precisavam provar algo, porque de fato era real. Tem Entendeu? até algumas partes dos evangelhos que dá para perceber que o ponto de vista é diferente de... que eles estavam no mesmo local lá, mas eles estavam em lugares diferentes. Eu acho que um exemplo é a crucificação. Parece que tinha um que estava mais próximo, um que viu mais de longe, ouviu outras coisas diferentes. Então, aí é a questão do estilo, né, de cada um escrever, que eram pessoas diferentes. Outra coisa que as pessoas às vezes não entendem, pensa que a inspiração divina era deixar de ter a personalidade da pessoa, o estilo literário, cada um tinha o seu, e para quem escrevia, né? Então, Mateus escrevia para os judeus, para quem João escrevia, para quem Lucas escrevia. Então, isso muda um pouco nesse sentido, no estilo do estilo, né? A estilística, que a gente fala, o estilo literário, mas a história em si não muda. Então, é a forma como o evangelista registra. Mas isso, como eu disse, se fosse uma mentira criada, precisaria haver uma combinação para todo mundo falar a mesma coisa do mesmo jeito. Sim. Né? Como é uma história real, cada um teve a sua visão daquele fato real e registrou dessa forma, né? E isso até se liga com o último episódio, não, né? Com o episódio da Bíblia. Que não só o Evangelho de Jesus, mas a Bíblia toda, ela continua aqui mesmo passando os anos, né? E se fosse uma mentira, a gente entende que iria se apagar ou não ia estar tão vivo assim. E como eu disse a vocês, o evangelista Lucas, ele era um historiador. Então, sem ser cansativo, mas na sua narrativa, ele sempre deixa claro a questão da cronologia, porque a história lida com o cronos, né, o tempo cronológico. No capítulo 3, ele vai falar sobre a pregação de João Batista, e ele começa assim: no ano 15 do império de Tibério César, segundo Pôncio Pilatos, governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia. Ele deixa bem claro quem é quem, em que momento está se vivendo, né? Então, ao dizer no ano 15 do império de Tibério, ele localiza tudo no tempo e no espaço. Jesus viveu em um tempo e um espaço. Aí entra a questão, né, que você perguntou lá no início, da história. Há pessoas, mesmo algumas que se dizem cristãs, que pensam que Jesus, aqui na Terra, andou como um ser flutuante, né? Ele esteve aqui na Terra como homem e ele viveu dentro de um tempo e de um espaço. Então, no tempo determinado pela cultura judaica, ele foi circuncidado. No tempo determinado de 40 dias da purificação, ele foi levado ao templo para ser apresentado. Com 12 anos de idade, ele foi, provavelmente, dentro da cultura judaica, que era apresentado a maioridade do garoto no bar mitzvah, levado ao templo. Com 30 anos, ele começa o seu ministério. Esses registros são registros numéricos, de tempo e de espaço. Então, a história, ela lida com o tempo e ela lida com o espaço. Então, Jesus é localizado dentro de um tempo e espaço. Como Jesus, homem, ele está dentro de um tempo e de um espaço. Como Filho de Deus, ele está fora do tempo e fora do espaço. Ele é mais velho que Moisés, que Abraão, que a sua mãe que o concebeu. Aí é um mistério, né? O pastor Paulinho Barreto falou esses dias que foi ensinar alguns conceitos para os adolescentes.
pastor, isso é muito louco, né? Na linguagem do adolescente. Depois que ele explicou tudo. Na linguagem do adolescente, exatamente, isso é tudo muito louco. E assim, se você não crê, fica muito mais difícil. Talvez por isso essa ânsia de ficar tentando buscar provas para provar o improvável, né? Eu tenho que comprovar algo que a própria história já determinou que existiu. Então, eu tenho que buscar muito, né? E aí, o escritor aos Hebreus ele vai dizer: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Se você não crê, fica muito mais complicado. Então, assim, resumindo essas 3 primeiras perguntas, as provas históricas, algumas se perderam. A arqueologia, ela estuda muito, continua até os dias de hoje, buscando, é importante. Tá? A história tem a sua importância, a filosofia tem a sua importância, a ciência tem a sua importância, e elas lutam para comprovar. Hoje já existe alguns cientistas que, quanto mais eles estudam, mais perto de Deus eles chegam. Porque eles entendem que a ciência está aí para comprovar o que, de fato, a gente crê pela nossa fé. Né? E aí, gente, não existe história no Ocidente sem Jesus de Nazaré. A nossa história, como eu disse, a começar pelo nosso calendário, está totalmente vinculada ao cristianismo. Isso independe se a pessoa é cristã ou não. Então, toda a base das artes, da literatura, da filosofia, estão intimamente dialogando com a história de Jesus de Nazaré. Você não passa pelas artes sem ver uma obra relacionada a Jesus, aos milagres de Jesus, a João Batista, a Maria. Tá? Você não passa pela literatura sem que a literatura dialogue. Mas escreveram lá um romance, o Evangelho de Saramago. Tá. A literatura não é fé. Como eu falei, a gente precisa aprender a separar as coisas. O crente, às vezes, vai ao cinema e ele quer uma aula de escola bíblica dominical. Né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você vai ao cinema, então, tem uma mente artística, literária, que criou uma história a partir de um texto bíblico. Então, não vá lá querendo discutir teologicamente aquela... Então, você quer aula de teologia, você vem para o curso de teologia. Você quer aula de Bíblia, você vem para o curso de ensino, para o culto de ensino e para a escola bíblica dominical. As pessoas acabam misturando muitas coisas, né? Então, não tem como você separar as artes, a literatura, os próprios movimentos políticos, né? As cruzadas, a Inquisição, estão vinculadas à história de Jesus de Nazaré. Né? E, inclusive, os nossos valores. Os nossos valores, como ética, justiça, eles são de base grega. Né? Os gregos criaram esses valores, mas não tem como você viver o cristianismo, dizer que é cristão, sem que o cristianismo tenha dialogado com essas bases de justiça, de lealdade, de ética. O que é o Sermão do Monte? Se não um tratado de ética, de justiça. Né? Eu costumo dizer assim, as pessoas dizem, eu já li a Bíblia 10 vezes, de Gênesis e Apocalipse. Eu falo, gente, lê o Sermão do Monte e tenta viver ele. Não que não seja relevante ler a Bíblia toda, parabéns, ótimo. Mas, assim, só ler a Bíblia também não resolve. Né? O Sermão do Monte, quando Jesus junta os seus discípulos e ele diz, agora eu vou fazer o meu tratado de ética, de lealdade, de justiça, de modus vivendi. Qual é o modo de viver de quem se diz cristão? Está no Sermão do Monte. Então, se a gente conseguir ler, se a gente conseguir se apropriar e tentar, pelo menos, cumprir o que está escrito no Sermão do Monte, então, de fato, a gente está vivendo um evangelho de Jesus Cristo. Porque eu acho que, mesmo tirando a nossa parte de fé, assim, que, Jesus é o Filho de Deus, só tem Jesus que viveu aqui no mundo.
os ensinamentos que ele deixou, eu acho que marcou muito também, né? Assim, tanto para nós cristãos, tirando a parte da nossa fé, quanto para o mundo, assim, né? Muita coisa que ensinamentos que Jesus fez, ficaram até hoje, né? Sim. Eu falo assim, eu gosto sempre de começar, parece uma redundância, mas é começar do começo, né? De onde vem essa noção da historicidade de Jesus? De onde vem essas provas? De onde vem a noção de que Jesus é o centro da história, o centro do universo? De onde vem, eu gosto dessa palavra, a noção da centralidade de Jesus Cristo? Jesus Cristo é o eixo do universo, né? Vem desde o princípio, lá no Gênesis 3:15, que da semente da mulher viria um que traria a esperança de religar o homem com Deus. Né? Provavelmente vocês vão fazer aí uma pergunta posterior, como é que estava o mundo quando Jesus... É a próxima. Né? Então, E aí, só pegando um gancho com algo que eu já disse, né? A gente procura provas e evidências, isso não é errado, extra-bíblicas, né? Mas a gente também não pode deixar de considerar o Evangelho como um registro de fato real, como uma prova, né? E aí eu gosto muito do texto de Pedro, que está na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 16 e 17, numa versão mais atual, ele diz assim: nós não estamos lhes contando, Pedro escrevendo, imagine, coisas inventadas quando falamos sobre a poderosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina o Pedro fazendo esse discurso, né? Nós não estamos falando de história inventada, nós não estamos falando de ficção, nós estamos falando, pois com os nossos próprios olhos nós vimos sua grandeza. Então, com o que a história lida? Com fatos reais, que podem ser comprovados. Com testemunhas oculares. Quem viu? Né? Então, por exemplo, eu gosto dos exemplos. Vamos pegar um jornalista. Ele não trabalha com... falaram, disseram que ali no centro da cidade. Não, precisa de testemunhas oculares. Aí Pedro vem e diz, eu sou uma testemunha ocular da grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós não falamos de coisas que não vimos, né? E ele estava falando principalmente da questão aí da transfiguração, né? Por isso, eu estava lá e eu vi quando Deus, o próprio Pai, lhe deu honra e lhe deu glória. Aí vem João, na sua primeira epístola, no capítulo 1 também, versículo 1 a 3. Nós estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, a palavra com letra maiúscula. Jesus Cristo, ele é a própria palavra. Por isso que João começa o seu evangelho também de uma forma diferente, né? O verbo se fez carne, o verbo é a palavra, né? Que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos vimos. E com as nossas mãos tocamos. Então, João vem e diz, nós estamos escrevendo sobre quem? Sobre alguém que nós ouvimos, sobre alguém que nós vimos e sobre alguém que nós tocamos, né? Então, assim, para nós que temos fé, isso mexe com o nosso coração, mexe com a nossa alma. Para quem não tem fé, pode até ser, gente, que eles digam que não creiam, mas são testemunhas oculares. É como se eu saísse daqui e falasse, gente, eu testemunhei um fato ali. Então, a minha palavra vai ter uma credibilidade, porque eu vi, porque eu ouvi, porque eu toquei. Então, esse é o registro dos apóstolos. Ele é um registro histórico também, né? E depois vem Paulo. Paulo não... alguns, né? Paulo não foi apóstolo, não andou com Jesus. O seu apostolado foi garantido pelo próprio Senhor, porque no ato da sua conversão, ele teve o encontro com o próprio Senhor, né? E aí Lucas que disse, eu resolvi escrever um relato ordenado, um relato cronológico. Tá bom? Depois do spoiler. A gente falou um pouco sobre a historicidade em si de Jesus, mas qual era o contexto histórico que ele estava inserido? Tá bom. Eu quero começar falando desse item lendo um versículo, tá bom? Claro. Então, Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4,
E o versículo 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, nascido de mulher já era a promessa desde lá do Gênesis, né? Nascido sob, né? Sob é abaixo de. Nascido sob a lei de Moisés e nascido sob a lei romana, né? Então, a gente não tem tempo de esgotar esse assunto aqui, né? A Gina sempre conseguindo brechas para próximos episódios. Né? Os filmes, aqueles filmes que terminam, que vai subindo as letrinhas lá, né? E os créditos, né? E aí você fala assim, nossa, terminou. Então, olha só, que coisa feia, eu mesmo me convidando, hein? Assim, é porque tem um tema que eu gosto muito, que é o contexto de quando Jesus chega aqui, qual é a situação das mulheres, mas deixa isso para um outro momento, tá? Mas vamos falar de um contexto geral. Vamos abordar assim brevemente também, tá? Então, existe um contexto político, existe um contexto econômico, político-econômico, vamos chamar assim, existe um contexto religioso, né? Quando Jesus põe os pés nessa terra, né? Que tempo é esse? Então, pela palavra, é o tempo que Deus determina. Paulo vai usar a palavra plenitude, que é a palavra completa, né? Esse termo é uma metáfora. No original é pleroma. Era uma palavra empregada para navio. É interessante, né? Os navios, quando eles estavam completos, quando eles estavam plenos, quando eles estavam cheios, aí eles podiam partir, né? Então, Paulo faz um empréstimo dessa palavra e diz, no tempo pleno, no tempo completo, no tempo exato de Deus, não nosso, né? Então, Jesus vem. Qual que é o contexto dessa terra? A nação chamada por Deus, a nação de Israel, já tinha passado por tudo o que tinha que ter passado, né? A divisão do reino lá depois de Salomão, cativeiro, o distanciamento de Deus, aquelas idas e vindas, né, durante os reinados, uma hora próximo de Deus, outra hora longe de Deus, os profetas, até aquele período chamado interbíblico, né, o período em que Deus se cala por 400 anos. E aí, nesse período, surgiram muitas revoltas. E o povo de Deus, né, ele tinha sido já dominado por muitos impérios. No período que Jesus nasce, o império dominante é o Império Romano, né? Já tinha passado pelo Império Egípcio, já tinha passado anteriormente pelos assírios. Os romanos dominavam do ponto de vista político e econômico, né? Mas as ideias ainda eram de domínio grego, porque a gente tinha naquele contexto um contexto helenístico, que a gente chama. A cultura helenística era a cultura dominada pelos gregos. Então, o modo de pensar, o modo de conhecer, o modo de agir, ainda era um domínio grego, ainda era um domínio helenístico. Roma garantiu a construção de uma tecnologia até então não conhecida. As estradas, os aquedutos, tudo isso não é obra do acaso. Por isso que a gente não desvincula o cristianismo da historicidade, né? Roma tinha recursos. Parte desses recursos também com o sacrifício do próprio povo judeu, que pagava altos impostos a Roma, né? Então, Roma, a gente diz que abriu caminhos, abria estradas. Se a gente pensar que alguns séculos antes isso era muito difícil. As viagens, por exemplo. Então, isso também era plano de Deus. Porque quando Jesus chega e depois da sua morte, ressurreição e assunção, nasce a igreja, por onde iria caminhar o evangelho? A propagação do evangelho. As estradas já estavam abertas, os caminhos já estavam abertos. E quem abriu esses caminhos? Roma. E a Grécia? Porque Deus, ele prepara 3 povos para receber Jesus. Roma, Grécia e o próprio povo judeu. Roma abriu os caminhos, os gregos, a língua. Porque a Grécia tinha a cultura, como eu disse, a língua está dentro de um eixo maior que é a cultura, né?
a língua grega era a que dominava. E o grego não era um grego erudito, era um grego chamado grego koiné, que era o grego popular, era o falado nas ruas, nas feiras, né? O grego que o povo judeu falava, que era entendível para todo mundo. Não era das camadas mais elevadas. Isso também facilitou a propagação do Evangelho. Os textos do Antigo Testamento já estavam sendo traduzidos para o grego. E o Novo Testamento é todo escrito em grego. Então, aí também tem um facilitador. E os judeus, que era o berço de onde viria o esperado Messias. Então, esses 3 povos, eles foram preparados na plenitude dos tempos para receber Jesus. Por isso que quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, isso tem um significado muito interessante. Porque os romanos abriam caminhos. Os gregos queriam saber a verdade, queriam ser os donos da verdade, eram os donos do conhecimento. E a vida, que é Jesus Cristo, vem através dos judeus. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, isso nos traz assim, uma sensação da plenitude de Jesus Cristo. Não só da plenitude dos tempos, mas da plenitude do próprio Senhor, né? Bom, do ponto de vista político e econômico, tinha aquilo que é chamado de Pax Romana, uma falsa paz. Era um período sem grandes turbulências, porque já tinha tido a revolta dos Macabeus, né? Os judeus, eles não se conformavam com o domínio de Roma. Então, já tinha tido muitas revoltas. Através da cobrança de impostos, né, Roma garantia, mas é bom que fique muito claro, uma falsa paz. Então, estava tudo tranquilo, né? Isso era uma parte do contexto sociopolítico e econômico, né? Os herodianos eram os governadores. Quem eram os herodianos? Não eram judeus, né? Tinham feito ali um conluio com Roma, com os Césares, então era uma panelinha ali, né? E então eles também tinham domínio sobre os judeus. Então o trono de Davi estava vazio. Havia a promessa dos profetas de que viria alguém da casa de Davi para se sentar no trono. Do ponto de vista religioso, estava também uma bagunça. Herodes, para agradar gregos e troianos, vamos dizer assim, também tinha construído o templo, estava uma maravilha, mas o templo em si não era aquilo que tinha sido originalmente para ser, né? Os próprios sacerdotes já estavam corrompidos, já estavam de conluio também com a política. Então, Jesus chega neste cenário. Jesus vem, como Paulo diz, na plenitude dos tempos, nesse cenário político e econômico e religioso. Os judeus, parte deles, como Simeão e Ana, aqueles que aguardavam na promessa, como tinham feito Zacarias, Malaquias, Isaías, acreditavam piamente que o Messias viria. Mas já havia aqueles que não acreditavam mais. E havia aqueles que acreditavam que viria sim, mas um rei, um imperador, para tirar Roma do poder e se sentar no trono. Então esperavam um Cristo revolucionário, um grande líder político. Por que boa parte dos judeus não acredita, quando Jesus nasce, que ele é o Cristo? Você nasce numa estrebaria, de uma família pobre, e ele que vai sentar no trono? Não, tem algum equívoco. Por isso que alguns judeus estão esperando o Messias Redentor que vai libertá-los até hoje. Entendem? Porque naquele cenário eles esperavam outra coisa. Quando Jesus opera a primeira multiplicação de pães e peixes, os próprios discípulos falam, agora sim, chegou o nosso rei.
Primeiro que a gente não vai nem precisar mais trabalhar, porque já tem pão e peixe. Né? Então, Jesus fala... Meu Deus do céu. Jesus foi né? só outro profeta? Para os judeus, Jesus foi só outro profeta, assim? Tipo... Uma das coisas, a gente vai chegar nesse ponto já. Tá? Para alguns, ele era só mais um profeta. Jesus olha e fala, mas nem os meus discípulos entenderam, e de fato, eles demoraram muito para entender o que era o reino de Deus aqui na Terra, porque eles também estavam esperando um líder. O que, do ponto de vista humano, a gente não pode condenar, porque a situação de opressão era tão grande que eles falaram que a gente quer alguém que nos liberte. E este alguém é este homem que chegou, opera milagres, dá pão, dá peixe. Gente, o que mais a gente precisa? Aumenta pão e peixe, transforma a água em vinho. Acabou para Roma. Deu, né? Jesus chega no Rio assim. Eles entenderam que aquilo ali era a solução, né? Agora... O senhor tem que chegar, destronar, né? Tirar os Herodes, tirar os Césares e tomar conta. Né? E Jesus fala, não entenderam nada. Né? Meu reino não se constitui em comida nem bebida. O meu reino não é deste mundo. Eu não vim aqui para isso. Né? Mas o contexto era esse. Era um contexto de falsa paz. Era um contexto, do ponto de vista religioso, totalmente... distorcido daquilo que, de fato, a nação do Senhor era para ser. E Jesus pisa nesse solo que está desta forma. E ele vem trazer a mensagem de salvação, de cura, de libertação, né? Tirar o homem das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele vem trazer esperança, ele vem trazer vida, ele vem resgatar aquele que se havia perdido, ele vem para os doentes, ele vem para a mulher, ele vem para o escravo, ele vem para aquele que está doente e precisa de cura. Né? Ele vem para os seus e os seus não receberam. Mas ainda bem, porque aí o evangelho chegou até nós, porque nós somos os gentios. Né? Senão, o evangelho também não teria chegado para nós. E foi falado aqui um pouquinho sobre a vinda de Jesus na Terra, né? E com esse mês de dezembro, a gente tem aí o Natal. Eu sabia que essa pergunta ia chegar. E a pergunta que fica é, Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro? Ah, pergunta que não quer calar. Temos amigo secreto no dia correto. Vamos lá. Eu fiquei estudando matemática. Eu não sou boa de matemática, mas eu precisei fazer alguns cálculos para pensar nessa questão. Então, vamos lá. Primeiro, não há nem o registro bíblico, né? Nem do mês, nem do dia exato em que Jesus nasceu. Né? Há o registro bíblico do nascimento de Jesus. Então, mas a gente tem 3 fontes que nos dão indícios e que a gente pode entender quando foi que Jesus nasceu. Primeiro, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Agora é que eu sei. Minha vida inteira foi uma mentira. Não quero mais. Gente. Inclusive, Jesus não nasceu em dezembro. Não dá. Bom. Não posso continuar, gente. Mas vamos lá. Se levanta e sai fora. Como é que a gente pode afirmar isso, tá? Então, vamos lá. No hemisfério norte, o inverno ele se passava entre os meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Inverno, mas não inverno como a gente conhece aqui, um inverno extremamente rigoroso, certo? Então, qual é o registro nos evangelhos do nascimento de Jesus? Que os pastores estavam no campo com seus rebanhos. Isso era uma prática comum. Então, levar as ovelhas para o campo, os seus rebanhos para o campo, inclusive à noite. Tá? É quase que inconcebível que isso acontecesse no período de inverno rigoroso, porque os animais morriam, os pastores não tinham condições de fazer isso no período de inverno. Muitas chuvas, um inverno extremamente rigoroso, com temperaturas muito baixas e com muitas chuvas. Também nesse período era impossível fazer uma viagem com mais de 100 quilômetros. Então, a gente tem no período do nascimento, depois a viagem, né, de José e de Maria. Então, isso já cai por terra que tenha sido neste período entre dezembro
janeiro e fevereiro era impossível fazer essas viagens. Quando provavelmente poderiam ser essas viagens? Tá? O mês de dezembro é o mês Kislev no calendário judaico. Então, a gente tem uma diferença do nosso calendário para o calendário judaico. O ano deles começa mais ou menos no que é referente ao nosso março e abril. É o início do ano deles. Tá? Nesse período de março e abril, entre o verão, o outono e a primavera, são os tempos quentes. Então, março, abril, um período provável de viagens longas que eles faziam era o período da Páscoa. Nesse período, eles viajavam bastante. Algumas semanas depois, também tinha a festa do Pentateuco. Também era um período que eles viajavam bastante. E mais, lá para setembro, outubro, tinha uma festa das colheitas, que era quando os frutos já estavam prontos para colher, também se faziam grandes viagens. E era um tempo quente, e era um tempo de pastoreio. Tá? Vai guardando essa informação. O que a Bíblia traz para nós? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai para Lucas. Tá? Vou ter que fazer certinho aqui para não fazer errado. Vamos lá. Antes do registro do nascimento de Jesus, há o registro do anúncio do nascimento de João Batista, certo? E aí a gente tem 3 fontes seguras. Olha lá a historicidade, a fonte. Primeiro, o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 5, os versículos 23 a 28 vão narrar sobre a anunciação do nascimento, da gravidez de Isabel, né, de Zacarias lá e tal, que fica nervoso, que fica sabendo que vai ser pai e tal. Esse é um registro. O outro registro está em 1 Crônicas 24:10. E o próprio calendário judaico são referências para a gente tentar entender qual foi o período provável em que Jesus nasceu, que agora a gente já sabe que não é 25 de dezembro. Então, vamos lá. Quando é que começa o calendário? Só para ficar claro, lá no livro de Esdras, no capítulo 10 e versículo 9, tem a comprovação de que o mês Kislev, que é início de dezembro, janeiro e fevereiro, é inverno rigoroso. Então, há alguns registros no Antigo Testamento que mostram que o final do ano, tá, no calendário deles, é um período de inverno intenso. Então, a gente tem registros bíblicos que comprovam que esse é um período. Então, a gente não está inventando isso da nossa cabeça. Tá? Há registros que falam sobre o inverno intenso com grandes chuvas. Muito bem. Então, o calendário deles começa em março e abril. O evangelista Lucas vai dizer que Zacarias, vamos lá no versículo 5 do capítulo 1. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Aí a gente vai lá para o primeiro livro das Crônicas, no capítulo 24. Davi organizou o turno dos sacerdotes. Desde lá do período de Davi, isso foi organizado em turnos. Ou seja, mais ou menos o que acontece aqui com o que a gente chama de agenda, cronograma, lá se chamava turno. Então, existiam 2 turnos no mês. A cada quinzena, um turno de sacerdotes, para que o ano todo tivesse sacerdotes. Certo? Então, tinha 24 turnos. Até aí, tudo bem? 2 turnos por mês, 24 turnos no ano. A Bíblia diz que Zacarias, que era um sacerdote, o pai de João Batista, era do 8º turno. Tá? Então, a gente tem que fazer aí mais ou menos um cálculo matemático. O ano começa em março e abril, certo? Zacarias está no 8º turno, mais ou menos no mês de julho para nós. Tá? Tudo bem até aí? O mês de Nissan é março e abril, que começa o calendário deles lá. Não sei se eu vou falar o nome certo, mas é Tamuz, o mês de julho. Era a vez do Zacarias, respeitando-se os turnos dos sacerdotes. É quando Zacarias recebe a notícia de que Isabel está grávida. É o início da concepção, certo? Então, vamos fazer uma conta. Julho, Isabel está grávida. Vamos lá? Julho. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Provavelmente, João Batista nasceu no mês de Nissan, em abril. É um raciocínio, tá? A Bíblia também diz
que ao 6º mês de gravidez de Isabel, Maria foi visitá-la. É quando ela também tinha concebido do Espírito Santo. Início da gravidez de Maria, concebida pelo Espírito Santo. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Julho, início da gravidez de Isabel. Julho. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. A Isabel está de 6 meses. E a Maria está no início da sua gravidez. Tudo bem o raciocínio? Jesus nasceu em setembro, gente. Exatamente. Mês do meu aniversário. Entre setembro e outubro. Muito bem. Rápido Eu no sou literalmente raciocínio. seguidor de Cristo, nasci no mesmo mês. Rápido no raciocínio. O mês de Tibete, provavelmente, é o mês da concepção de Maria. E o mês de Etanim, no calendário judaico, que é o nosso setembro e outubro, é o mês provável do nascimento de Jesus. Tá? O dia exato não é possível 4 de comprovar. setembro. Que fica entre setembro e outubro. Brincadeira, gente, pelo amor de Deus. E agora, o que a gente faz com o 25 de dezembro? A cantata de Natal já passou isso. Isso. Alguns cristãos, ou boa parte dos cristãos do Oriente, não comemoram o Natal em 25 de dezembro. Alguns comemoram em outras datas, na data da ressurreição de Cristo, outros comemoram realmente no setembro, outubro ali. De onde apareceu esse 25 de dezembro? Tá? Capitalismo. Isso foi instituído no ano 525 da nossa era, né? Da era cristã. E é de origem pagã. Não vão desligar o podcast. Espera aí um pouquinho, eu vou explicar. Foi instituído pela Igreja Católica para combinar com algumas festas romanas, tá? Que já existiam. A festa do sol, do solstício, lá da colheita. E aí eles combinaram comemorar a data provável do nascimento de Jesus, próximo a essa data, e aí instituiu-se o dia 25 de dezembro. Irmã Edna, então é pecado comemorar o Natal? É paganismo comemorar o Natal, dia 25 de dezembro? A gente precisa ter muita clareza das coisas. Alguns cristãos, mesmo aqui no Ocidente, não comemoram o Natal, não comemoram o nascimento de Jesus. Por quê? Ou por uma falta de entendimento. Não, eu já descobri que Jesus nasceu em dezembro, então não posso comemorar. Nem tudo que é de origem pagã a gente descarta, porque senão a gente descartaria muita coisa. Exemplo. Os dias da semana, os nomes dos meses do ano, a maioria de origem pagã. O fato da gente contar os dias a partir da 0 hora, de meia-noite a meia-noite um dia, isso é de origem pagã. Então, a gente chegou no mês tal, por exemplo, fevereiro, a gente não falaria a palavra fevereiro. Isso já está impregnado há séculos numa cultura, então não tem como você tirar, certo? Então, muitas coisas que nós temos no nosso calendário, os nomes dos dias da semana, os nomes dos meses, são de origem pagã. E nem por isso a gente pode descartar. A gente não utiliza os elementos pagãos que substituem aquilo que Deus deixou como mandamento, como ensinamento. Então, você não pode pegar um instrumento pagão, um conhecimento pagão e substituir. Então, não há nenhum registro bíblico do nascimento de Jesus em 25 de dezembro ou no mês de dezembro. Então, você não está pegando algo pagão e substituindo. Tá? Então, oficializou-se ser em dezembro e oficializou-se ser 25 de dezembro. Então, nós, cristãos do Ocidente, comemoramos o nascimento de Jesus em 25 de dezembro e isso não tem problema nenhum. O único problema está em idolatrar. Então, muitas coisas têm tirado Jesus do centro. Aí eu volto naquela palavra, a centralidade de Jesus. Então, em alguns lugares, o Papai Noel tomou o lugar de Jesus Cristo, por exemplo, no Natal. Né? Esse ano tem outra coisa, aí tomando o Natal está ofuscado, né? Vocês são bons entendedores, vocês me entenderão. Mas então assim, a compra e venda, né? Você falou aí meio escondidinho a palavra capitalismo. A troca de presentes é bonito. A data 25 de dezembro, para nós cristãos evangélicos, é uma data simbólica. Sim, a gente deve celebrar o aniversário de Jesus, mas a gente não pode se lembrar de Jesus apenas no dia 25 de dezembro ou só em dezembro. Tá bom? Irmã Edna, você vê algum motivo para não ter colocado a data específica, assim, ou pelo menos o mês, algo do tipo?
na Bíblia? Então, aí é só a minha opinião, né? Há uma tendência de idolatrar tudo, né? E aí volta aquela questão de, às vezes eu fico pensando, se encontrar muitos resquícios, muitos objetos, é capaz de se esquecerem de Jesus e se lembrarem do pote, haja vista a grande questão que existe aí em volta do Santo Sudário, né? As pessoas se preocupam mais com o manto que estava envolvido Cristo do que o fato de Cristo ter ressurreto, Amuletos, entendeu? né? Então, assim, talvez se marque uma data, a data fosse mais idolatrada do que saber de fato que Jesus nasceu no nosso coração. Eu acho que era capaz de acontecer isso que você falou, das pessoas realmente só lembrarem de Jesus naquele dia ali. Ia ficar aquele dia ali é de Jesus. Não tendo data, já é meio assim, né? Uhum. E a outra coisa é que aproveita-se essa data específica, né, do Natal para comer, beber, né, se empanturrar de comida, depois toma um chá verde lá em janeiro. A glutonaria, a bebedice, muitas vezes mortes, acidentes, mas, de fato, quem se está se celebrando, às vezes nem se lembra. Quem é o aniversariante? Como se você fosse numa festa de aniversário, você comesse, você bebesse, você usufruísse da casa daquela pessoa, do ambiente onde está sendo aquela festa, e você não se lembrasse. Quem é mesmo que está fazendo aniversário? Né? Então, isso de fato, é o que a gente tem que se preocupar. Muito bom. Muito bom esse exemplo. Imagina, a gente falou um pouco sobre isso, de procurar fatos e tudo mais. Prometo que é a última pergunta sobre procurar fatos. Mas tem alguma forma de comprovar verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus? Porque tem gente, como a gente já falou e acho que vai falar um pouco na pergunta final, tem gente que acha que Jesus, ok, foi um cara bacana, mas não foi o Filho de Deus, não tem como ser o Filho de Deus. Sim, então vamos voltar lá. Como eu falei, para a história, ela não vai tentar comprovar se Cristo é ou não o Filho de Deus, né? E aí eu quero pegar um versículo novamente como base, né? Que o evangelista Lucas, ele registra, mas dessa feita eu quero ler aqui em Marcos, tá? No capítulo 8 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos escreveu. As pessoas falam, mas Edna, dá muito trabalho falar assim, né? O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos escreveu, né? Mas é importante a gente entender que o Evangelho é aquela boa notícia sobre Jesus Cristo e quem escreve é o evangelista, né? No capítulo 8, a partir do versículo 27, há como provar que Jesus é o Filho de Deus? Então, não espere isso de um cético, não espere isso de alguém que está tentando comprovar pela ciência ou pela história, né, que Jesus foi um cara legal, que Jesus foi um revolucionário, que Jesus foi um político, que Jesus foi um grande ensinador, que sim, ele marcou a história. Tudo isso tem gente que defende. Agora, é somente pela fé que você vai entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, no capítulo 8, a partir do versículo 27, diz assim: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho, ou ali nas cercanias, nas regiões, perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, outros Elias e outros profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente já passou provavelmente por esse texto várias vezes, né? E a região não nos chama atenção. Chama mais atenção a pergunta, o que eles respondem e o que o Pedrão lá responde. Mas, no início, diz que eles estavam na região de Cesareia de Filipe. Jesus, ele nunca fez e ele nunca faz nada por acaso. Se a gente for na sequência, você vai ver que isso vem depois da segunda multiplicação de pães e peixes. As pessoas têm um problema com comida, né? Então, Jesus faz uma primeira multiplicação, ele faz uma segunda multiplicação de peixes. Depois, levanta-se um fermento entre os fariseus. Jesus vai usar o exemplo do fermento do pão para falar do falatório dos fariseus. Depois, Jesus cura um cego.
toda essa sequência nos evangelhos, elas não estão ali por acaso. E aí Jesus pega os seus discípulos e vai fazer um tour ali com eles, vai fazer um passeiozinho, vamos dar uma voltinha, e os leva para a região de Cesareia de Filipe. Que região é essa? Uma das regiões mais pagãs. Então, a pergunta, ela não é feita de qualquer forma e ela não é feita em qualquer lugar. Vou usar de novo o exemplo. É como se você levasse um grupo de cristãos protestantes para dentro lá da Aparecida e perguntasse, para vocês, quem eu sou? Basicamente isso. Jesus leva eles para um cenário específico. Essa cidade, ela tinha sido construída primeiro em homenagem a César, por isso Cesareia. Depois vem um filho de Herodes e também faz algumas construções lá, alguns templos, e coloca o seu sobrenome. Então, por isso Cesareia de Filipe. Jesus leva num lugar específico, estratégico. E aí Jesus começa. E aí, pessoal, você da linguagem de hoje, né? Igual os jovens adolescentes gostam. O que andam tuitando aí sobre mim? O que é que andam zapeando aí sobre mim? Interessante a forma como Jesus pergunta. Primeiro Jesus pergunta, o que estão falando sobre mim? E aí, sujeito indeterminado. Uns dizem que o Senhor é o João Batista. Uns dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é um outro profeta. Interessante que os judeus em si não criam, não é uma teologia dos judeus crer na reencarnação. Por que diziam que era Elias? Né? Mas alguns judeus já estavam com a cabeça tão atrapalhada que já acreditavam na teoria, ou na teologia, melhor dizendo, da reencarnação. Então, por isso que eles respondem assim. Tem alguns aí já falando que o Senhor é Elias. Reencarnado. Não, entendeu? Não encarnado. Já estavam achando que Jesus era uma reencarnação do Elias. Né? Alguns dizem que o Senhor é Elias ou outro profeta, o Isaías, o Miqueias, o Zacarias. Aí Jesus escuta. Isso é o que os outros estão falando. Falaram, né? Toda vez que chegam para você e dizem, falaram, eu sempre falo, falaram quem? Né? Falaram é muita gente, não dá para você saber quem é. Né? Aluno gosta muito de falar isso. Professora, falaram, eu falo, falaram quem? Me dê os nomes. Falaram é sujeito indeterminado. Aí Jesus gosta de começar assim, né? Aí ele fala assim, muito bem. Mas e vocês? Os outros estão dizendo, mas e vocês, meus discípulos? Aqui neste lugar, né, de cultura pagã, de referências pagãs, vocês dizem que eu sou quem? E aí, né, o Pedrão, cheio de entusiasmo, ele fala, tu és o Cristo. Para nós, tu és o Cristo. E aí, esse versículo ele é fundamental para a gente entender. Como é que a gente prova que Jesus é o Filho de Deus? Tem gente que ainda acha que Cristo é o sobrenome de Jesus. Ou que Jesus Cristo é um nome duplo, tipo Carlos Eduardo, João Pedro, Maria. Sim, existe. O que não é? Jesus era um nome muito comum daquela época. Seria um José hoje, né? Jesus era um nome muito simples. Então, quando o anjo disse para Maria, o nome dele vai ser Jesus, um nome comum. Provavelmente para não chamar muita atenção, né? Então, o nome dele será Jesus. O nome de Jesus é Jesus. Cristo não é seu sobrenome, nem seu nome duplo. Cristo não é um nome. Cristo é um título teológico. Por quê? No hebraico, eles esperavam o Messias. Então, se você pega os textos do Antigo Testamento, tem muito a palavra Messias. Em o Novo Testamento, você não tem mais tanto a palavra Messias. Você tem a palavra Cristo. Por quê? Messias era o ungido, o esperado. Assim como Samuel ungiu o rei Davi, então, eles esperavam um ungido do Senhor. Aquele que iria resgatá-los. Então, em o Antigo Testamento, usava-se a palavra ungido. Quando o Antigo Testamento vem para o grego, a palavra Christos é a palavra Messias, em grego.
Então, Pedro está dizendo, tu és o ungido do Senhor. Tu és o Messias. Para nós, tu és o Messias. Por isso ele fala, para nós, tu és o Cristo. Então, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai falar, muito bem, só que a resposta não veio de você ver mesmo, porque até então os discípulos não tinham muito bem entendido qual era o ministério, qual era o reino de Deus aqui na terra. Então, por isso que Jesus fala, somente pelo Espírito Santo, e Deus foi quem te revelou, Pedro. Porque daqui a pouco também Pedro já estava falando, não, ninguém vai te matar, Senhor. Então, assim, aquele momento foi um momento de revelação, né, que Pedro reconhece, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, assim, não adianta querer, por mais que a gente tenha visto indícios na história, na arte, na filosofia, que Jesus histórico de fato existiu, Jesus, o Filho de Deus, a gente só pode entendê-lo pela fé. Amém. E imagina, o que seria Jesus para o mundo e para a história geral e para nós que cremos nele? A gente vai finalizar com essa pergunta? Sim? Vamos. Tá bom. Já estou aqui há quantas horas falando? Já perdi a noção do Cronos. É sempre muito bom. Bom, eu também quero finalizar, né, essa nossa conversa e iniciar esse último item com um versículo que Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta. Paulo escreve assim no capítulo 1, e o versículo 8, ele escreve, lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. É interessante que Paulo, ele está escrevendo para quem? Para Timóteo, o seu filho na fé, um discípulo seu, um rapaz que desde a sua meninice foi elogiado pela sua fé. Então, ao ler esse texto, fica uma pergunta para nós. Por que Paulo escreve para Timóteo, lembre-se, algumas versões está escrito sempre, lembre-se sempre de Jesus, que é da casa de Davi, que é da descendência de Davi. Mas ele fala, Jesus o Cristo que ressuscitou dos mortos. E aí a gente fica pensando, se Timóteo tinha fé, se Timóteo aprendeu tanto com o Paulo, por que ele precisa ser lembrado de quem é Jesus? Porque nós temos uma espécie de amnésia muito fácil esquecer quem Jesus é, o que ele fez e o que ele faz por nós. A gente tem uma tendência de achar que é os outros que esquecem. Não, nós nos esquecemos facilmente quem é Jesus. Então, Paulo está lembrando Timóteo. Não esqueça quem é Jesus. Não esqueça a centralidade de Jesus. Quem é Jesus para a história? Então, para a história, Jesus continua sendo o Jesus histórico. Aquele que dividiu a história em antes e depois, aquele que mudou o calendário, aquele homem que trouxe ensinos significativos. Quem é Jesus para a sociedade, para o mundo? Pode ser o que as pessoas quiserem. Para alguns, Jesus foi um filósofo. Para alguns, Jesus foi um grande profeta. Tem alguns que assemelham ele a Maomé, a Buda. Para alguns, Jesus foi um grande mestre. Trouxe valores e ensinos que perpetuaram. O tempo passou, mas os ensinos dele ficou. Para alguns, Jesus é um mito. Ele existiu, ele não existiu, é fruto da imaginação humana, é fruto da religião cristã que criou no imaginário humano. E para nós, quem é Jesus? Aí volta a pergunta, né? Jesus foi enfático. Não importa o que os outros estão dizendo. Se eu sou profeta, se eu sou Elias, se eu sou João Batista. Eu quero saber, vocês que estão comigo, quem é que vocês dizem que eu sou? Então, isso se repete para nós hoje. Não importa se a sociedade crê ou não. O ateu, o agnóstico, ele vai continuar acreditando que provavelmente houve um Jesus histórico. Mas e para nós? Quem é Jesus? É a pergunta que ressoa até hoje.
2000 anos depois, o Senhor pergunta: e para você, quem eu sou? E aí, nós não podemos, como cristãos, dizer: não, isso eu tenho bem claro para mim quem é Jesus. Será? A gente precisa se fazer essa pergunta o tempo todo. Quem é Jesus para mim? E ter a todo momento a lembrança desse versículo de Paulo. Lembre-se sempre de Jesus. Lembre-se sempre de Jesus que ressuscitou dos mortos. Porque a religião cristã, o cristianismo só faz sentido a partir da ressurreição de Jesus Cristo, que nos garantiu a certeza da vida eterna. Porque nós esquecemos de Jesus com facilidade. E outra coisa, não é porque somos cristãos que Jesus é de fato quem ele é para nós. Para alguns, ele só é aquele que a gente vai pedir socorro na hora do perigo. Mesmo cristãos. Você passa o ano inteiro sem lembrar de Jesus. Ai, agora está chegando o Natal, tenho que lembrar de Jesus. Ou então, eu passo dias, semanas, estou numa situação de perigo. Ai, Jesus querido, me ajuda. É a mesma coisa. Para alguns, ele é um curandeiro. Só buscam Jesus para curar as suas dores. Mas ele continua sendo Jesus ou Cristo, mesmo que ele não cure as suas dores. Mesmo que a porta não se abra. Ele continua sendo o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele continua onde ele está, no trono de glória. Né? Então, é isso que Jesus tem que ser para nós. Não importa o que ele é para o mundo. O que ele é para mim? O que ele é para você, Pedro? O que ele é para você, Maísa? O que ele é para você? O que ele é para você? O que ele é para mim? Essa é a pergunta que eu tenho que me fazer todos os dias. Quem é Jesus para mim? Para mim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o que está sentado no trono, a quem um dia todo joelho há de se dobrar e dizer: tu és o verdadeiro Deus. Né? Então, eu me emociono muito, né, de falar de Jesus, sobre Jesus. Eu posso ir encerrando? Claro, à vontade. O profeta Isaías, e a gente nem tocou nesse assunto, mas é uma questão que surge bastante, a questão da aparência de Jesus e tal, né? O Jesus hollywoodiano. E não aí, tinha olho claro? Não era loiro? Como assim? E aí eu gosto sempre, quando falo de Jesus, eu gosto sempre de falar dos dois retratos que a Bíblia faz de Jesus. Né? O primeiro está em Isaías 53, que diz para nós quem Jesus é. Né? Ele, a partir do versículo 3 de 53, a partir do 2, ele foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, né, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas eu também gosto do retrato que João vai fazer no seu registro de Apocalipse, né? No seu capítulo 1, a partir do versículo 12. Eu virei para ver quem falava comigo. E virando, eu vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais estava um semelhante ao Filho do Homem, com letra maiúscula, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Eu, João, quando eu vi, caí aos seus pés. Ele foi um homem de dores, desprezado,
para que eu e você tivéssemos o direito à vida eterna. Ele, quando esteve aqui, nasceu numa manjedoura, numa estrebaria simples, viveu a maior parte da sua vida numa carpintaria, num lugar de trabalho, né? Provavelmente martelou o dedo algumas vezes, né? Entrou ferpa de madeira na sua mão algumas vezes, para que eu e você tivéssemos o direito de um dia andar nas ruas de ouro. Homem de dores. Ele foi envergonhado. A morte de cruz era a pior vergonha que alguém podia passar, para que eu e você tivéssemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. E ele foi sepultado, mas ressuscitou. Nós não podemos falar de cristianismo se não falarmos da ressurreição, para que eu e você possamos um dia estarmos para sempre com o Senhor e sermos semelhantes a Ele. Não igual a Ele, mas semelhantes a Ele. E essa é a nossa esperança. Então, que fique essa pergunta para nós. Quem é Jesus? Para mim, Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Amém. 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 Irmã Edna, a gente agradece a conversa desse episódio foi, com certeza, muito boa. Sensacional, agregou demais. E a senhora quer deixar as suas palavras finais, antes de a gente encerrar? Eu quero agradecer, né? Praticamente estamos terminando o ano, né? Terminar o ano aqui com essa conversa é muito gratificante para mim. Agradeço muito vocês por essa oportunidade. Eu sou muito feliz por vocês terem aberto essa porta da palavra para eu poder falar sobre quem é a razão da minha vida. A razão da minha vida é Jesus. Eu gosto de pegar emprestada a minha frase preferida, a frase do meu status no WhatsApp para mim, o viver é Cristo. Amém. Amém. Nós que agradecemos que você tenha aceitado o convite. Com certeza. Com certeza. Obrigada, gente. E ano que vem de novo, hein? Já deixa reservado na agenda que vai. Nossa, Sempre a um conversa prazer. foi muito boa, que eu tô até sem rumo aqui, assim. Por mim, continuava, porque foi... Nossa, Jesus é sempre uma boa conversa. Com com certeza. certeza. Então, siga a gente nas nossas redes sociais. A gente está no canal da Igreja IED Mauá. Siga a gente também no Spotify. Ouça lá no Spotify. Siga também a gente no Instagram, @glorificast. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Valeu, pessoal. galera. Até a próxima.